o licenciamento ambiental e as políticas públicas são 100% confiáveis, depende muito da política. Como eu disse, aqui no Brasil a gente tem esse conjunto de legislação aí da Agência Nacional de Águas, que tem os comitês de bacias, enfim, todos esses cadastros que eu falei de demanda, de outorga, de uso da água, mas isso depende muito do país, de quem está fazendo a gestão da água, né? Então pode ser catastrófico com o aval das políticas públicas, né? Então a gente tem historicamente aí os órgãos de agricultura incentivam certos cultivos, certas práticas agrícolas que com o tempo vão se mostrando ineficientes ou prejudiciais ao meio ambiente e acabam sendo abolidas. Há 30, 40 anos atrás, por exemplo, fazia parte de políticas públicas incentivar os pequenos agricultores a colocar um chiqueiro em cima do açude, que aí as fezes, enfim, os dejetos dos porcos alimentavam os peixes. Só que tem alta concentração de nitratos, nitritos que poluem a água, né? Nitratos e nitritos sabidamente são cancerígenos. Então tu tava largando aí dejetos sem compostagem direto na água para alimentar peixe. Então isso obviamente já foi abolido, mas era incentivado pelos órgãos assim de assistência técnica há, sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás, tá? Então, ter uma boa legislação ambiental é interessante, respeitar a legislação ambiental é importante, mas nem sempre é uma coisa 100%. Por exemplo, nesse exato momento aqui no Rio Grande do Sul, há uma tensão política para mudar as diretrizes de licenciamento do eucalipto. Então, o eucalipto, para você plantar, você precisa licenciar ambientalmente esse cultivo a partir de um certo porte, que é em torno de 2 hectares para cima. E aí você tem essas diretrizes, são, por exemplo, o tamanho dos talhões e distância entre esses talhões e esse espaço entre os talhões, então teria que ter corredores ecológicos para a fauna, principalmente, circular e para a nossa biodiversidade se manter e ocorrer essas trocas genéticas da biodiversidade nativa. Então essa tensão política, ela está influenciando em qual sentido? Em você aumentar o tamanho desses talhões, a possibilidade do tamanho desses talhões e reduzir o espaço entre eles. Então você caminha para o impacto maior pensando em monocultivo. Então o licenciamento é importantíssimo, mas no Brasil isso, como eu falei antes, acontece muito essa questão das pressões da politicagem de setores, enfim, que influenciam nas diretrizes que envolvem o licenciamento quando há um interesse econômico muito grande em cima de uma cultura, tá?